Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da Seara de Jesus. É com muita alegria e satisfação que estamos mais uma vez aqui refletindo sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E hoje, em especial, aos alunos do Básico 2, nós vamos dar sequência ao estudo das leis naturais, das leis morais, as leis morais que estão no âmbito das leis naturais. E Deus, como Ele é bom e quer que seus filhos sejam felizes, nos trouxe esse conjunto de 10 leis, que podemos assim dividir em 10 leis morais, para nós atingirmos a nossa felicidade. Ele não quer que nós cumprimos de forma formal apenas, não. Quer que nós vivenciamos esses ensinamentos, colocamos em prática, para que nós, através dessa interação com o próximo, nós justamente através dessas experiências e vivenciações, buscarmos a nossa felicidade. E hoje nós vamos falar da lei do progresso. Mas será que nós progredimos apenas dormindo? Será que nós progredimos apenas sentado no sofá, num domingo, ou qualquer outro dia, assistindo programa de televisão? Será que é assim? Não, meus irmãos. O progresso é principalmente o resultado de um esforço individual. Quanto maior for o nosso empenho, melhores são os nossos resultados. Quanto ao progresso do espírito, que é fruto do trabalho, mas nós somos livres, e cada espírito vai trabalhar no seu adiantamento, às vezes com maior ou com menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, é claro. E desta forma acaba acelerando ou retardando o seu progresso e, por conseguinte, a sua felicidade. E eu trouxe aqui para vocês, hoje nós vamos falar sobre a parte A, que é o estado natural e a marcha do progresso, que consta no Livro dos Espíritos das questões 776 a 785. E a parte B, nós vamos falar dos povos degenerados e da civilização, que consta também nas questões 786 a 793. E na próxima aula, com a expositora Vânia, ela dará sequência, ao estudo da lei do progresso. Trouxe aqui para vocês um trecho da obra de Leon Denis com o título O Progresso. O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para a frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Aí ele ainda diz: progredir incessantemente, tal é a lei que rege a vida dos espíritos. Olha que bacana. Então, na questão 776, Kardec faz a pergunta para os espíritos: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? O que vocês acham, meus irmãos? Vocês acham que é a mesma coisa o estado natural e a lei natural, como nós já estamos estudando? Olha só, meus irmãos. Estado natural é o estado primitivo, é a infância da humanidade. É o ponto de partida para o desenvolvimento intelectual e moral. Já a lei natural é justamente a lei que rege toda a condição humana. E nós já estudamos que ela é imutável. E o homem progride na medida em que melhor compreende a prática dessa lei. Então, nós às vezes não podemos nos perder com a semelhança das nomenclaturas, Então, o estado natural é o estado primitivo, Como nós
não fomos criados perfeitos, fomos criados perfectíveis, ou seja, todo mundo, todos os espíritos são criados do começo, aí a trajetória vai depender do esforço de cada um. E na questão 778, pergunta o seguinte: o homem pode retrogradar até o estado natural, ou seja, o espírito pode regredir? Vocês acham que o espírito pode regredir? Aí eles respondem: não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, nós estamos até regidos por essa lei natural, nós estamos sempre avante, sempre em busca da perfeição. Uns um pouquinho mais depressa, outros um pouquinho mais lento, mas todos nós estamos em busca da nossa progressão, do nosso avanço espiritual. E uma das leis que nos rege, a principal lei que nos rege justamente esse avanço, é justamente a reencarnação. É a possibilidade de nós estarmos vivenciando várias e várias vezes em busca do nosso progresso. Na questão 779, o homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Aí eles respondem: o homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo, como já foi dito, e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então sempre nós somos chamados justamente para a interação. Então aqueles que progrediram um pouco mais vão ajudar o quê? A alavancar aqueles outros espíritos que ainda não tiveram a consciência da necessidade desse avanço espiritual, desse avanço moral. Mais uma obra aqui de Leon Denis, do livro Cristianismo e Espiritismo. Olha só o que ele fala: todas as almas são perfectíveis e suscetíveis de educação. Devem percorrer os mesmos caminhos a chegar da vida inferior à plenitude do conhecimento, da sabedoria e da virtude. Não são todas igualmente adiantadas, mas todas hão de subir, cedo ou tarde. Meus irmãos, então não há privilégio. Deus não privilegiou A, B, C ou D. Todos os espíritos devem trilhar o mesmo caminho, o caminho da perfeição. Então todos nascem simples e ignorantes em busca da perfeição. Questão 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, todavia, não o segue sempre imediatamente. E tem também, e aí os espíritos fazem referência às questões 192 e a 365. Eu achei interessante aqui reler a questão 365, que diz o seguinte: por que homens muito inteligentes, que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados? Aí eles respondem o seguinte: é que o espírito encarnado não é tão puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente, em todos os sentidos. Em uma etapa, pode avançar em ciência, em outra, em moralidade. Então, voltando a essa questão
do progresso moral e do progresso intelectual, nós vemos que há espíritos extremamente inteligentes, mas com a moral não muito elevada. Porque a moral e a inteligência, infelizmente, não andam passo a passo. Vai chegar um momento da sua elevação moral, aí sim os dois vão se igualar. Mas nem sempre a inteligência e a moral andam juntos. Continuação da questão 780. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, através desse entendimento, dessa compreensão entre o bem e o mal, o homem, então, vai desenvolver ainda mais o seu livre-arbítrio, através do que? Da inteligência, do estudo, da reflexão. E é lógico que, como diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, cada vez mais que o espírito vai tomando a consciência do bem, ele tem cada vez mais responsabilidade de não praticar o mal. Ainda em continuidade com a questão 780. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não alcançam senão passo a passo, até que o senso moral se tenha neles desenvolvido. Eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo, como já foi dito para vocês. E também nós falamos em aulas passadas, a questão 751, que fala justamente dessa questão da moral e da inteligência, né? Então, da questão 751 diz o seguinte: como se explica que entre certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados pela legislação? Aí eles respondem: o desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. Olha só. O desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mal. E aquele que tem vivido muito sem se melhorar, ele o sabe. Olha que interessante então, meus irmãos, com relação à inteligência moral, infelizmente não andam juntas, né? Questão 781. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Aí eles respondem não, mas de entravar algumas vezes. Aí em continuidade. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. Nesse caso, meus irmãos, essa resposta, pobres seres que Deus castigará, na realidade, sobre um contexto, né, ele vai sofrer as próprias consequências de suas ações, né, porque já foi dito, né, nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, justamente que Deus é bom, justo e misericordioso. Então Deus não quer castigar, não nesse sentido de castigo, né, de penitência, mas o homem vai sofrer as próprias consequências dos seus atos. Então o progresso, sendo uma condição da natureza humana,
não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva, mas as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las. É assim, ou será, até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Olha só, meus irmãos, que interessante. Então, nós estamos vendo esse progresso da humanidade, justamente isso. No início, né, como nós já estudamos as leis mosaicas, né, era justamente leis feitas para os homens mais fortes, para os fortes, né, em detrimento dos fracos. Então, não era uma lei justa, né? Então, a partir do desenvolvimento, a partir do progresso, isso vai se equalizando, né? Vai se tornando cada vez mais justa essas leis, que é as leis dos homens, né? Aos poucos, né, passo a passo, vai se equilibrando com a lei divina. Isso nós vamos ter temos lógico que ter paciência, mas se nós analisarmos as leis do passado, né, hoje nós encontramos muito mais harmonia. Com relação ao desenvolvimento, ao progresso, é justamente isso que nós vemos ao longo dos anos da nossa história. A 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Aí eles respondem: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, meus irmãos, olha só, com relação à marcha progressiva, às vezes é necessário um abalo físico ou moral para a transformação. Nós vemos os exemplos das guerras, né, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, né, que através de muita dor, de muito sofrimento, foi feito o progresso, foi alavancado o progresso, né, através de dor e sofrimento. Hoje nós estamos passando por essa pandemia, que também podemos entender, além de um abalo físico, um abalo moral, para nós refletirmos as reais necessidades nossas, né? Então, o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. De repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem não percebe frequentemente nessas comoções senão a desordem e a confusão momentânea que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva o seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Olha só, meus irmãos, como essa resposta foi de 1864, 65, mas olha como ela serve, encaixa como uma luva nos momentos atuais. Às vezes o homem não percebe senão essa desordem, essa confusão momentânea que atinge os interesses materiais. Mas se ele deixasse de olhar apenas para si, ele vai admirar justamente essa providência divina, né? Que sempre do mal vai fazer surgir o bem. Olha só o exemplo que ele coloca, o termo: a tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Meus irmãos,
É muito interessante também, nós temos como base de estudo esse livro de Chico Xavier, Religião dos Espíritos. Esse livro é muito interessante e eu convido os irmãos para a leitura, porque foram realizadas 91 reuniões, né, mediúnicas em Uberaba, e dessas reuniões, dessas 91 reuniões, são reuniões que foram estudado algumas questões do Livro dos Espíritos, algumas questões foram estudadas, e é sempre interessante, agora que os irmãos do Básico 2 estão estudando o Livro dos Espíritos, sempre tentar achar algum exemplo de alguma questão desses comentários, né, dos nossos irmãos espirituais feitos através das reuniões mediúnicas, né? E aqui no prefácio do livro, né, foi dito justamente isso. Foram 91 sessões públicas, né, pelo estudo da doutrina espírita, em 1959, na sede da Comunhão Espírita Cristã, né, em Uberaba. E eu trouxe para vocês aqui o exemplo de uma dessas questões, que é justamente sobre a questão 781, que nós falamos agora há pouco, né? Eu vou fazer apenas a menção aqui rapidinho, né? O item 38, perseguidos. Então aqui eles fazem comentários, né? Muito interessante, uma reflexão muito interessante. Então o item 38 da questão 781. Então, além dos comentários do Livro dos Espíritos, nós temos também uma outra obra que diz a Seara dos Médiuns. E a Seara dos Médiuns é justamente o quê? A análise também de alguns itens dos livros dos médiuns. Então é muito interessante também, nós temos como referência para os nossos estudos. Então, dando continuidade, temos a questão 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Sem dúvida, o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre. À primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvimento, a ambição e o amor das riquezas que, a seu turno, excitam o homem às procuras que esclarecem o seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral como no mundo físico, e que do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará à medida que o homem compreender melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Então, meus irmãos, quanto maior nós formos apegados então aos bens materiais, mais nós estamos propícios ao orgulho e ao egoísmo. E tem uma mensagem muito interessante também que consta no Evangelho. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições. Da parte B, né, dos povos degenerados, que consta no Livro dos Espíritos, das questões 786 a 789. Então, a história mostra que alguns povos, após ter sido convulsionados ao progresso, recaíram na barbárie. Isso pode ser compreendido, pois os espíritos que ali estão reencarnados, nesse povo degenerado, não são mais os espíritos que antes reencarnaram neste povo. Tornaram-se mais adiantados e seguiram em frente, e outros espíritos lhe tomaram o lugar. Então existem raças rebeldes ao progresso, mas um dia se aniquilam corporalmente. O destino dessas almas rebeldes é chegar à perfeição, como todas as outras, pois Deus não deserta ninguém. Os homens mais civilizados
Então, na nossa história, mostra exemplos, né, de civilizações, né, de regiões que já foram habitados por outros espíritos que vieram ajudar a alavancar o nosso planeta, como o exemplo que nós já estudamos, os exilados de Capela, né, que estavam localizados ali no Egito. Hoje não há mais espíritos de Capela nessa região, já tem outros espíritos que estão em busca agora do seu adiantamento, né? Já foi mostrado para nós na história outros povos mais bárbaros, né? Que, como diz aqui, existem raças rebeldes ao progresso, mas um dia eles se aniquilam corporalmente, né? Os espartacos, os celtas e outros, né? Outros, os visigodos, godos, os bárbaros, né? Hoje já não existem mais, né? Então, esse exemplo é muito interessante sobre o avanço do progresso. Então, os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na intenção de seus territórios, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a força de um homem. Aqueles cujas leis são egoístas, atentam contra o progresso das luzes e da caridade, e morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Há povos que vivem de acordo com a vida da alma, e esses serão o farol de outros povos. O progresso não reunirá a humanidade em uma só nação, pois isso seria impossível devido a climas diferentes, necessidades diferentes. Porém, a caridade não tem fronteiras e será a base para a humanidade e os homens viverem felizes em paz. Então, nesse complemento dessas questões dos povos degenerados, é justamente isso. Nós vimos, por exemplo, Roma, o Império Romano, né? Quem diria naquele tempo que o Império Romano fosse ruir? Mas justamente com relação à lei do progresso, todos aqueles vícios daqueles povos, ainda daquele povo, com o progresso seria fadado à extinção, né? Devido àquele comportamento mais bárbaro, né? E é justamente isso. E foi questionado em uma das questões se nós conseguiríamos viver com uma só nação. Os espíritos dizem que justamente seria impossível, porque cada nação tem um clima diferente, costumes diferentes, mas eles ressaltam que a caridade não tem fronteira e é a base da humanidade. Então, muito embora cada um more em uma região com seus costumes, mas a caridade vai fazer que uns podem ajudar os outros. Isso é muito importante. Então nós entramos aqui na civilização. Eu trouxe o tema da civilização, eu trouxe um pequeno gráfico, né, da evolução intelectual, né, da imprensa, surgimento da imprensa, o telégrafo, a lâmpada, o motor, a câmera, o antibiótico, o avião, o foguete, o estudo do DNA, a internet, né? Esse é o estudo intelectual. Em paralelo aqui, o estudo, a evolução, né, com relação à evolução moral. Está aqui Descartes, Livro dos Espíritos e o complemento das obras de Kardec, né, justamente com as obras psicografadas por Chico Xavier, que é o complemento, né? Isso mostra o quê? A evolução intelectual e a evolução moral. Então a civilização é um progresso ainda incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância para a maturidade. Não se pode condenar a civilização em si os que abusam dela. Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência, a civilização se depurará, fazendo desaparecer os males que tenham produzido. A civilização não produz todo o bem que poderia, porque os homens que formam essa civilização não se encontram em condições ou dispostos
a fazer o bem. Então nós vamos chegar no momento da nossa evolução, né, da nossa maturidade, que justamente a inteligência e a moral vão começar a andar juntos, né? Porque justamente a evolução não produz saltos quânticos, né? É passo a passo, né, que uma civilização vai em busca do progresso. Então, só poderemos nos dizer civilizados de fato quando tivermos banido da sociedade os vícios que a desonram, como o egoísmo, a cobiça, o orgulho, e vivemos como irmãos praticando a caridade e o amor. Quando os hábitos forem mais intelectuais e morais do que materiais. Até que cheguemos lá, poderemos ser no máximo povos esclarecidos, a caminho da efetiva civilização. Então, uma civilização exprime o estágio moral da maioria dos homens que nela vivem. Então, meus irmãos, que nós podemos concluir, então, que o orgulho e o egoísmo, assim como todas as demais imperfeições, são capazes o quê? De retardar a marcha evolutiva da humanidade. E chegará um dia ao seu término, pois Deus reserva ao ser humano um venturoso estado de plenitude espiritual. Entretanto, por ora, enquanto nos encontramos no processo evolutivo, que a lei do progresso faculta, a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou, por outra, pelos espíritos puros, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Então, meus irmãos, é com isso que nós, com essa reflexão, né, da lei do progresso, que dependerá de nossos esforços, de muito trabalho, de muita dedicação, né, de muita interação com o próximo, para nós praticarmos o amor e a caridade, é que nós vamos conseguir, passo a passo, rumo à perfeição, rumo ao nosso progresso espiritual. Então, tenha um bom estudo, uma boa semana, né, que os irmãos estudem essas questões do Livro dos Espíritos, né, que foram passados para vocês. Até a próxima semana. Muito obrigado a todos.